Boa tarde, segundo ano. Como é que vocês estão? Bom, galerinha, cá estamos nós para mais um Retoma Coque, né? Cujo objetivo aqui é fazermos aí uma revisão dos últimos conteúdos. Lembrando que vai ter um simuladinho aí para vocês, que vale nota, então eu também vou estar auxiliando vocês nos conteúdos que serão cobrados nesse simulado, tá? E aí, vale ressaltar que a revisão que eu vou fazer aqui com vocês é da partezinha ali de calor latente, né? E falar um pouquinho de gases, ok? Então, vamos lá, pessoas. Iniciando aqui, né, falando sobre calorimetria, né, o calor latente, basicamente. Aí vocês já estão cansados de saber, né, que quando a gente fala na calorimetria, eu posso ter uma troca de calor relacionada às variações de temperatura. Esse calor a gente denomina de calor sensível. E, né, que foi o objetivo do nosso último Retoma Coque. Cheguei a trabalhar com vocês calor sensível. Mas aí tem as trocas de calor relacionadas aí, né, a justamente as mudanças de estado. Aí o calor relacionado à mudança de estado a gente denomina como calor latente, ok? Então a gente vai revisar agora um pouquinho sobre esse calor latente. Bom, calor latente, né, galera, é aquela quantidade de calor relacionada apenas à mudança de estado físico. Então, eu vou considerar ali a quantidade de energia relacionada apenas a levar uma substância que está num determinado estado, a uma certa temperatura, até a outro estado, só que na mesma temperatura. Então, o exemplo que eu dei para vocês aí nas nossas aulas foi um cubo de gelo a 0 graus Celsius. Para eu derreter ele, transformar em água, que também vai continuar a 0 graus Celsius sem mudar a temperatura, a energia necessária para isso vai depender da massa, né, dessa substância e de uma constante, né, que vai depender aí, que seria o calor específico latente, que é uma grandeza física relacionada à troca de estado e à substância que eu estou falando. E aí a gente viu, né, que, por exemplo, a água para fundir precisa de 80 calorias para cada grama. Para a água entrar, né, ir para ela vaporizar, ir para o estado gasoso, eu preciso de 500 calorias para cada grama. Isso vai ser uma constante dada para ti ali na questão, caso seja necessário, beleza? Bom, mas aqui que está o tchan, né, de toda essa parte, que é a questão do sistema isolado, né, do princípio das trocas de calor. Então, lembra lá que quando eu estou num sistema isolado, a troca de calor é exclusiva entre os corpos desse sistema. E aí a gente vai dizer, né, que se o corpo A perde calor e tem o B e o A dentro desse sistema, o B vai receber essa quantidade de calor. Então, somando essas quantidades de calor, né, para atingir o equilíbrio térmico, a gente vai ter que, somando essas quantidades de calor, vai dar zero, né? A quantidade de calor cedido mais o recebido é igual a zero. Isso aí a gente viu ao longo das nossas aulas aí, só para a gente relembrar um pouquinho. E claro que é nesse princípio que a gente vai se basear para o cálculo do equilíbrio térmico em algumas situações. Fernando, só que assim, quando eu falo do equilíbrio térmico de um sistema, esse sistema ele pode trocar calor de forma tanto sensível quanto latente. Então você vai ter aqui algumas continhas, né, de calores cedidos e recebidos que serão quimacetes lá do calor sensível e algumas continhas que serão os quimoles, né, lá do calor latente que a gente viu. Então, vou fazer uma questãozinha aqui com vocês. Quem quiser acompanhar a resolução dessa questão, né, da onde que eu tirei essa questão, é uma questão da apostila. Então tu vai lá na apostila 4, na página 158, você tem uma questãozinha, a de número 6, que fala o seguinte: uma quantidade de água líquida de massa igual a 200 gramas. Então aqui temos uma informação importante, que é o quanto de água nós temos no estado líquido, beleza? E ela está a uma temperatura de 30 graus Celsius. Ela é colocada em um calorímetro junto a 150 gramas de gelo, que está a 0 graus Celsius. Beleza? Após atingir o equilíbrio térmico, né, dado que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama,
Ele quer saber a temperatura final dessa mistura. E aí, galera, essa é uma questãozinha bem parecida com o que a gente fez em sala, que era de um suco de laranja em que colocava uma pedrinha de gelo. Só que aí naquela aula tiveram alunos que nos atendimentos me perguntaram: Fernando, mas e se eu não tiver energia suficiente para derreter o gelo por completo? Como é que eu faria? E essa questão aqui é uma questão que justamente tem uma situação como essa. E eu vou mostrar para vocês uma primeira situação, que é aquela do tipo, pô, eu não suspeitei que a energia que a água tem disponível para ceder não é suficiente para derreter o gelo por completo. O que você faria, né? Qual é a forma de você mostrar isso e primeiro começar a pensar na situação? É você calcular as quantidades de calor, no caso que cada substância que pode ceder e que ela precisa receber. Então vamos supor o seguinte, vamos falar primeiro da água, certo? A água, ela pode, nessa situação, resfriar até 0 graus Celsius, tudo bem? Então ela vai resfriar até 0 graus Celsius. A água vai ser o agente aqui que vai fornecer calor para o gelo derreter. O quanto que essa água pode perder de calor? Né? Qual é a quantidade máxima de energia que a água pode perder de calor? Ela resfriar de 30 até 0 graus Celsius. Se é variação de temperatura, é um quimacete. Então eu vou calcular a quantidade de calor da água. Um quimacete para essa água. Bom, fazendo um quimacete para essa água, você vai ter que a massa de água são 200 gramas, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura é final menos inicial. Eu vou dizer que essa água ela pode no máximo chegar a 0 graus Celsius, né? Que eu quero saber o quanto ela consegue perder de calor, menos o início, que é 30 graus Celsius. Isso aqui vai dar uma quantidade de calor que é basicamente 200 vezes menos 30, que é menos 6.000, eu estou atrapalhando aqui, vem para cá, Fernando, 6.000 calorias, beleza? Então, a água, ela pode perder até 6.000 calorias. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a quantidade de calor que o gelo precisa receber para derreter por completo todas as 150 gramas. Então, para o gelo derreter, é uma quantidade de calor latente. Então, a quantidade de calor do gelo é M vezes L. A massa de gelo é 150. O calor latente de fusão do gelo é 80. Então, tu vai ter aqui 80 vezes 150 dá 12.000 calorias. Agora vem a tua interpretação. Se a água pode no máximo ceder 6.000 calorias de energia e o gelo para derreter por completo as 150 gramas, ele precisa receber 12.000, já deu um problema aqui. A água não tem energia suficiente para derreter todo o gelo. A água só tem 6.000 calorias. 6.000 calorias, tu concorda comigo que é o suficiente para derreter metade do gelo? Se tu fizer aqui, então vamos ver o quanto de gelo que vai derreter, né? Fazer aqui em vermelhinho. Quanto de gelo que pode derreter? Tu diz que a quantidade de calor que o gelo recebe é de 6.000, a massa de gelo que derrete a gente não conhece, vezes 80. Então a massa de gelo que derrete é de 6.000 dividido para 80. Tu corta aqui, tu vai ter 600 sobre 8, que é a mesma coisa que 300 sobre 4, que é a mesma coisa que 150 sobre 2, que dá 75 gramas de gelo derretido. Ou seja, das 150 gramas, eu só consigo derreter 75. Sobra 75 gramas de gelo no estado sólido. E lembra que eu falei para vocês em sala que se sobra gelo no estado sólido, com certeza a temperatura final de equilíbrio é 0 graus Celsius. Então o que a gente pode ter como conclusão aqui nessa questão? Sobrou 75 gramas
de gelo e a temperatura final de equilíbrio é de 0 graus Celsius. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver aquela questão do suco de laranja de novo, só que fazendo primeiro essa análise com vocês, para mostrar que lá a água tem energia suficiente para derreter o gelo por inteiro, aí a gente assume aquela outra condição. Ó, essa era aquela questãozinha, né, que eu fiz com vocês em sala do suco de laranja. Ali você tem um suco de laranja preparado em uma jarra, então basicamente você tem 250 gramas, né, que ele deu a densidade do suco aqui. Então, 250 ml, eu mostrei para vocês aqui que isso aqui eram 250 gramas de suco de laranja a 20 graus Celsius. E aí foi colocado 50 gramas de gelo fundente, que é gelo a 0 graus Celsius. E aí a gente calculou a temperatura de equilíbrio térmico. Eu assumi para vocês que que ele ia derreter o gelo por completo. Mas agora vamos supor que a gente precisa mostrar que esse suco tem energia suficiente para derreter o gelo por completo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo é ver o quanto de calor que esse suco tem a fornecer para a água. Bom, o suco está a 20 graus Celsius e ele pode resfriar no máximo até 0 graus Celsius. Então a gente vai fazer um macete para esse suco de laranja. A massa do suco é de 250 gramas, o calor específico do suco é de 1 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura é final, porque eu vou considerar que ele resfria no máximo até 0 graus Celsius, menos a inicial, que é 20. Então a quantidade de calor aqui vai ser 25 vezes menos 2 aqui, que dá menos 50, com 2 zeros, menos 5.000 calorias. Isso é o quanto de calor que o suco pode ceder para o gelo. Vamos ver o quanto de calor que o gelo precisa absorver para derreter por completo, que vai ser um mole para esse gelo aqui. Então, a massa de gelo é 50 gramas e o calor latente aqui de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Então, 5 vezes 8 é 40, perdão. Com mais 2 zeros, 4.000 calorias. Agora compara, tu tem 5.000 calorias disponível para ceder para esse gelo. Ele só precisa de 4.000 para derreter. O que isso significa? Que das 5.000 eu derreto o gelo por inteiro, eu garanto para vocês que o gelo derrete por inteiro, e sobra 1.000 ainda para esquentar a água proveniente do gelo. Então aqui que a gente fez agora essa análise, eu sei, ok, o gelo derrete por inteiro e ele ainda esquenta, a água proveniente do gelo esquenta um pouquinho. Aí a gente faz aquela continha lá, que é somar as quantidades de calor e igualar a 0 para achar a temperatura de equilíbrio. Perceba, eu não vou dizer que a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius, porque sobrou energia para derreter o gelo por completo. Então ele ainda vai esquentar. Então agora o que a gente vai fazer? Vai somar a quantidade de calor do suco mais a quantidade de calor do gelo e igualar a 0. Lembra que um suco é um macete, né? Então é a massa do suco, 250, calor específico do suco, 1, temperatura final, que eu não sei agora, vai ser acima dos 0 graus Celsius, então é o que eu quero descobrir, menos a inicial, que é 20. Mas o gelo, além dele derreter, ele vai esquentar. Então, para o gelo vai ter duas quantidades de calor associada. Um mole, que é a massa de gelo, que a gente já calculou, vezes o calor latente de fusão, isso aqui é o 4.000 que a gente já calculou, mais um macete, porque esse gelo vai virar água e a água vai esquentar. Então tem 50 gramas de água, calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura, que é final, que eu não conheço, menos a inicial, que a água proveniente do gelo começou a 0 graus Celsius. Isso tudo igual a 0. Então lembra que lá a gente partiu daqui já. Só que é legal a gente aprender agora a fazer sempre essa análise para ver se vai derreter ou não, que foi uma das dúvidas que vocês me levantaram aí nos atendimentos. E eu achei interessante no Retoma Coque a gente aproveitar e aprofundar nisso. Beleza? Então vai ficar aqui, ó, mesma continha que a gente fez lá, né? 250 TF menos 25 vezes 2 aqui, fica 50, com 2 zeros, menos 5.000. Esse aqui é o menos 5.000 que a gente tem aqui, né, associado ao resfriamento.
aí eu vou ficar com mais 4.000 mais 50 vezes TF, tudo isso igual a zero. Aí o menos 5.000 com mais 4.000 sobra aquele menos 1.000, que era justamente a diferença, né, que a gente tinha, que é o que sobra para resfriar, para esquentar a água proveniente do gelo. Então vai ficar 250 mais 50 é 300 TF, aí a menos 1.000, que é a energia que sobrou ali em relação ao que a água podia perder e o gelo precisava absorver. E aí você tem que a temperatura final de equilíbrio é 1.000 sobre 300, o que dá aproximadamente 3,3 graus Celsius. Foi a continha que a gente chegou ali, certo? Mas percebe que na questão anterior a gente mostrou, né, que a quantidade de calor que a água podia perder era menor que a quantidade de calor que o gelo precisava absorver, né, em módulo. E isso nos dá a entender que eu não derreto o gelo por completo, então a temperatura final é 0 graus Celsius. Beleza? Então, galerinha, agora a gente vai falar um pouquinho sobre gases, né, que foi gás ideal ali nos nossos conteúdos aí mais recentes. Então, falar um pouquinho de gases. É legal lembrar que a equação para o gás ideal que a gente vai trabalhar é a equação de Clapeyron, o famoso PV igual a nRT, né? Lembrando aí para vocês, P de pressão, V de volume, N, número de mols, R, a chamada constante universal dos gases ideais e T, a temperatura. Reforçando aqui que a constante ela é 0,082 atm litro por mol Kelvin, né? Então, quando você usar pressão em atm, volume em litros e temperatura em Kelvin, você vai usar o R aqui como 0,082, dado para vocês nas questões aí ou nos formulários. Kelvin é sempre temperatura em Kelvin, tá? Então, aqui não pode usar graus Celsius, lembra que é pecado. E R, 8,31 Joule por mol Kelvin, seria sistema internacional. O que significa sistema internacional? Volume em metros cúbicos e pressão em Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Beleza? E aí, a gente trabalhou um pouquinho sobre transformações gasosas, que é basicamente você pegar um gás no estado inicial, né, que tem pressão, volume, temperatura e número de mols 1, levar ele para um estado final, né, que vai ter uma pressão 2, volume 2, número de mols 2 e temperatura 2, estão variando tudo, certo? E aí a transformação é levar do estado inicial para o final. E eu mostrei para vocês, né, na aula, que considerando isso, a gente aplicava o PV igual a nRT no estado inicial, PV igual a nRT no estado final, e tínhamos, né, aqui P1 vezes V1 sobre N1T1 é igual a P2 vezes V2 sobre N2T2. E aí a gente aplicava isso em alguns casos, né, de transformações. Aí aquilo que se mantinha constante a gente cortava. Por exemplo, maioria dos casos as transformações são fechadas. Número de mols 1 é igual ao número de mols 2, então corta N1 com N2. Ah, se for isobárica, corta P1 com P2. Se for isovolumétrica, corta V1 com V2. Se for isotérmica, corta T1 com T2. Tanto é que eu mostrei para vocês em sala os casos especiais de cada uma das transformações, né? Eu coloquei aqui um resumão da isotérmica, da isobárica e da isovolumétrica, tá? Ou também conhecida como isocórica. Beleza? Deixa eu vir aqui pro cantinho para não atrapalhar. Mas isso aqui seria um slidezão de resumo para vocês. E mais, eu coloco ainda, né, o diagrama PV para cada uma dessas transformações. Então a isotérmica, lembra que o produto PV é uma constante. Quanto maior é o volume, menor é a pressão desse gás. Na transformação isobárica, a pressão é uma constante. Então, volume sobre temperatura é uma constante, V1 sobre T. Então, quanto maior o volume, menor vai ser a temperatura, né, para manter essa pressão constante. E na isocórica, volume é uma constante, né? Então a razão entre pressão e temperatura é uma constante, é igual. Aí, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura desse gás para manter o volume constante. Beleza? Aí eu coloquei para vocês aqui o diagrama PV de cada uma dessas transformações, como a gente tinha discutido em sala, que é aí a parte mais... é o diagrama mais comum de ser trabalhado, ok? E lembrando que todas essas transformações que têm nominhos,
elas são transformações fechadas, então a gente assume para todas elas que N1 é igual a N2, ok? Fernando, pode ter alguma transformação em que varia o número de mols? Pode, aí você aplica aquela equação mais geral lá, com o número de mols 1 e o número de mols 2, e você usa a variação, sem nenhuma dificuldade. Beleza? Trouxe aqui para vocês, então, ó, uma questãozinha para a gente resolver, que é a questão de número 6, lá da apostila 4, página 173, que diz o seguinte: dentro de um botijão existe uma determinada massa de gás, né, constante ali, com certo número de mols, ocupando um volume de 5 litros, a 300 Kelvin, então a temperatura de 300 Kelvin, e a uma pressão de 6 atm, 6 atmosferas. O botijão ele é resfriado, certo? Até 200 Kelvin, então foi esfriado aí até 200 Kelvin. Ele quer que eu determine a pressão final, supondo invariável o volume do botijão. Ou seja, o que a gente tem aqui? Uma transformação isovolumétrica ou isocórica, tudo bem? E além dela ser isocórica, né, que a gente pode já tirar como conclusão que o volume 1 é igual ao volume 2, a gente pode também considerar que ela é fechada, porque a massa desse botijão aqui, né, do gás dentro do botijão é constante ali. Ele não falou em nenhum momento que vazou gás ou entrou gás, então você assume que é fechado. Beleza? Então, nós temos lá a nossa equação geral, que é P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. E nós temos duas coisas que se mantêm constantes aqui, que é o volume 1 é igual ao volume 2, então ambos valem 5 litros, tu pode cortar. E o número de mols 1 é igual ao número de mols 2, porque não vazou gás e nem entrou gás nesse teu botijão. Então a gente fica lá, né, com aquela conclusão que eu mostrei para vocês antes, que a razão entre pressão e temperatura é uma constante. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Aí nós temos aqui, né, que a razão entre pressão e temperatura é uma constante. Aí tu coloca ali no lugar da pressão 1 é 6 atm, a temperatura 1 era de 300 Kelvin. E percebe, tá em Kelvin já, show de bola. Se estivesse em Celsius, tem que transformar para Kelvin, tá, galera? E depois a pressão 2 que eu não sei, mas eu sei que a temperatura 2 é de 200 Kelvin. Aí agora é só a gente fazer a continha aqui, né? Eu posso cortar esses dois zeros. Então, esse zero aqui corta com esse zero aqui, esse aqui com esse, né? Multiplicar por 100 dos dois lados. Eu posso ainda mais dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui fica 2 e aqui fica 1. E agora a gente pode fazer a continha aqui, que seria, né, 2 vezes 2 e 1 vezes P2. Então fica P2 vezes 1, que é P2, igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, 4 atm é a nossa resposta aqui da questão. Beleza, pessoas? Tranquilo? Um outro exemplo aqui que eu posso trazer para vocês é a gente fazer análise através de um gráfico, né, de algumas informações. Então, por exemplo, uma amostra de 4 mols de um gás ideal sofre uma transformação isotérmica, beleza? Então, isotérmica, a temperatura não muda. A gente sabe aqui que na isotérmica, P1V1 é igual a P2V2. Show! Conforme ilustra o gráfico aqui, ele quer saber o valor de V1, que é esse volume aqui, e P2, que é essa pressão aqui, né? Então, a gente não sabe esses valores, a gente vai querer descobrir. Então, aqui, galera, claro, tu pode dizer que o produto entre P1 e V1 é igual ao produto entre P2 e V2. Só que o problema é que tu não conhece nem o V1 e nem o P2. Então não dá pra gente simplesmente, né, querer calcular por transformação. A gente vai ter que usar um desses pontos e calcular primeiramente a informação que está faltando. Então eu vou pegar esse ponto 1 aqui, que é um estado que o gás se encontra, uma condição, e aplicar a equação de estado, que é a equação de Clapeyron para aquele ponto. Então,
Para esse ponto, eu sei que a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, a gente consegue calcular, né, as informações aqui, relacionar essas grandezas físicas para o ponto 1. Bom, ali no ponto 1 eu sei que a pressão ela é de 16,4 atm. O volume 1 eu não sei, mas eu vou encontrar ele em litros, tudo bem? Porque atm, litro por mol Kelvin, a gente pode usar aquela constante lá de 0,082. O número de mols é 4, a constante é o 0,082 atm litro por mol Kelvin, que deve ser fornecido para vocês ou num formulário ou na própria questão, tá? Eu aqui, como a gente viu no slide mesmo, né? Tá aqui, ó. Voltar aqui no slide para vocês, eu botei o valor do R, né? Então, 0,082 atm litro por mol Kelvin. É comum ter os dois, aí tu vai ter que saber qual utilizar de acordo com as unidades, ok? Aí a gente tem... Opa, obrigado não, aqui. A gente tem a temperatura, né? Que é a temperatura da isotérmica. No gráfico, às vezes, ele dá assim no finalzinho, tá? Que corresponde à temperatura daquela isotérmica. No caso aqui, ó, essa isotérmica está a 300 Kelvin. Já está em Kelvin, tudo certo, não precisa se preocupar. Então a gente vai ficar aqui, né, com 16,4 V1 igual. Aí aqui, galera, eu posso pegar, como aqui é 300, pode ser como se fosse 300 vezes 100. Eu posso pegar esses dois zeros e esquecer deles, né, passar a vírgula para a esquerda e passar a vírgula desse cara aqui 2 casas para a direita, né? Então ficaria 4 vezes 3, e aí ficaria 0,082 vezes 100, que é a mesma coisa que 8,2. Tudo bem? Porque aí eu posso simplificar. 8,2 e 16,4, 16,4 é o dobro de 8,2. Então, posso dividir os dois lados da equação por 8,2. E aí vai ficar 2 aqui, vezes V1, igual a 4 vezes 3, que é 12, vezes 1, né? Que é 8,2 sobre 8,2. E aí nós vamos ter que o volume 1 é igual a 12 sobre 2, que nos dá 6 litros. Então a gente já matou, já achou aqui, né, o volume 1, que era o que faltava aqui, já uma parte da questão está pronta. Fernando, agora para achar o volume, a pressão 2, eu posso aplicar de novo um PV igual a nRT no ponto 2? Pode, sem problema nenhum. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que, como é uma transformação isotérmica, eu posso simplesmente usar a ideia do produto PV. Como eu conheço agora o produto PV no ponto 1, esse produto vai ter que ser o mesmo no ponto 2. E eu vou usar a ideia do produto PV, mas fica à vontade para usar o PV igual a nRT de novo no ponto 2, tá? Mas aqui eu sei que P1, V1 tem que ser igual a P2, V2. O P1 é 16,4. O V1 é 6 litros. O P2 eu não sei e o V2 é 24 litros. Aí a gente pode pegar aqui que P2 vai ser igual... A gente pode dividir os dois lados por 6, né? Dividindo os dois lados por 6, aqui fica 1 e aqui fica 4. Então, P2 vai ser igual a 16,4 sobre 4. Sobre 2 é 8,2, sobre 2 de novo vai dar 4,1 atm a pressão do ponto 2. E se tu aplicasse PV igual a nRT de novo, aí você chegaria no mesmo resultado, só que aí teria que usar a constante de novo e coisa. É mais fácil fazer pelo produto PV, mas fica a teu critério. Beleza? Galerinha, esse aí seria o nosso Retoma Coque, tá? Isso que eu queria relembrar vocês, aprofundar em alguns temas aí, né? Espero que tenha auxiliado vocês e que auxilie vocês aí para o simulado, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, segundo ano!